Lolita é um romance de 1955 que foi escrito pelo romancista russo-americano Vladimir Nabokov e que conta a história de Humbert Humbert, um homem de 40 anos que é obcecado por Dolores Haze, uma menina de 12 anos que se torna sua enteada. Depois da morte da mãe, Lolita passa a sofrer uma série de abusos de Humbert, que reafirma várias vezes que apenas corresponde às investidas da garota. No livro, que é narrado por Humbert, Lolita é descrita como uma menina desinibida, que usa batom vermelho e que é apaixonada por revistas em quadrinhos. Além disso, o protagonista também conta que a adolescente é birrenta e mal educada. Traduzido para várias línguas, o livro de Nabokov foi adaptado para as telas do cinema 2 vezes, em 1962 pelo renomado cineasta Stanley Kubrick e em 1997 por Adrian Lyne, e também foi tema de peças da Broadway e de várias canções, como a música Lolita, da cantora americana Lana Del Rey. Além disso, o título da obra se tornou um termo bastante popular e polêmico. Lolita, expressão utilizada para sugerir que uma menina é sexualmente precoce. Tendo um forte impacto na sociedade, em 2008, a professora da Universidade da Flórida, Gigi Dunham, analisou a obra de Nabokov e suas influências no meio social, publicando assim o livro O Efeito Lolita, que diz que a mídia está construindo um conjunto distorcido sobre a sexualidade das garotas, estimulando meninas a serem sexy por meio de imagens, revistas e filmes. Um exemplo inicial desse impacto é a cantora americana Britney Spears, que surgiu na mídia ainda na infância em um programa infantil em que atuava e cantava. Entretanto, o boom da carreira de Britney veio anos depois, em 98, com seu primeiro álbum, Baby One More Time. Nessa época, Britney tinha 16 anos e apareceu no clipe com uma imagem totalmente diferente. Pouco tempo depois, Britney foi capa de uma das maiores revistas do mundo, a Rolling Stones, em um dos ensaios mais polêmicos de todos os tempos. Isso porque a cantora foi fotografada em um cenário infantil, vestida com roupas consideradas sexys demais para sua idade. Britney foi vendida como a princesinha da América, a loira sensual e virgem. Mas, com o passar do tempo, já na casa dos 20 anos, para ser mais exato com 24 anos, a própria mídia que exaltava a cantora passou a chamá-la de a Lolita Murcha. Não tem como negar que o livro Lolita alterou comportamentos sociais e a visão de milhares de pessoas sobre meninos pré-adolescentes, problema que parece ter sido percebido anos antes por 4 grandes editoras que rejeitaram a obra de Nabokov, que só conseguiu mostrar ao mundo a sua história por meio de uma pequena editora especializada em obras eróticas. É bom ressaltar que Nabokov nunca foi defensor da pedofilia, pelo contrário, o autor tinha como objetivo contar o que se passa na mente de um pedófilo. Entretanto, parece que inicialmente o seu desejo não deu muito certo, já que a história de Lolita foi romantizada por muito tempo. Voltando para o cinema, muitas atrizes fizeram o papel da menina Dolores Haze, a Lolita, apesar da obra original ter sido adaptada apenas 2 vezes. Isso porque a personagem literária serviu de inspiração para a criação de outros personagens. Entretanto, apesar do sucesso de alguns filmes, muitas atrizes caíram no que a mídia chama de a maldição de Lolita. A primeira Lolita dessa complexa jornada foi Sue Lyon, que interpretou Dolores Haze na primeira adaptação do clássico para as telas. Escolhida em um cast que havia mais de 800 garotas, a beleza da jovem logo chamou a atenção não apenas do diretor Stanley Kubrick, mas também do próprio Nabokov, que a chamou de a ninfa perfeita. O papel foi um divisor de águas na vida da atriz, que apesar do sucesso, não sobreviveu ao início da maldição. Marcada pela garota de óculos escuros em formato de coração, Sue Lyon até chegou a ganhar um Globo de Ouro pela atuação, mas depois disso nunca mais conseguiu um papel de destaque, mesmo fazendo outro papel em que a sua sexualidade precoce era explorada. Com as portas se fechando, a atriz encontrou consolo no álcool e encerrou, em 1980, a sua carreira com o filme Alligator, o Jacaré Gigante. Mas, antes de sair de cena, Sue, sempre que podia, renegava Lolita e culpava o filme sobre o seu fim na indústria. Tanto que quando soube que o filme seria regravado, declarou: "Estou horrorizada com a ideia de que querem ressuscitar o filme que causou a minha destruição como pessoa." E as suas críticas não pararam por aí. Antes de falecer, em 2019, a atriz voltou a falar sobre a obra, dessa vez sendo mais direta. "Minha destruição como pessoa vem de Lolita.
Aquele filme me expôs a tentações às quais nenhuma garota dessa idade deveria ser submetida. Desafio qualquer garota bonita a ser catapultada ao estrelato aos 14 anos e conseguir se manter nesse nível daí em diante. Em 1997, foi a vez de Dominique Swain interpretar Lolita no filme de Adrian Lyne, que foi um fracasso de bilheteria. Na época, a atriz tinha 15 anos e recebeu diversas críticas pela sua atuação exagerada, situação que pode ser explicada pela inexperiência da atriz, que nunca havia feito um filme na vida. Com o fracasso de Lolita nos cinemas, a atriz logo partiu para outros trabalhos, mas sempre interpretando meninas sexualizadas, como em A Outra Face, em que sua personagem vivia uma relação de sedução com o próprio pai. Sem conseguir sair do papel de Lolita, Dominique Swain, assim como Sulaim, com o passar do tempo, também foi esquecida pela indústria. Outras atrizes que interpretaram papéis inspirados em Lolita também sofreram com a maldição. Jeanne Mosse é um exemplo. A atriz, que tinha 19 anos na época, interpretou uma menina de 15 anos que tem uma relação amorosa sexual com um homem com o dobro da sua idade, em Um Amante. Filme que foi muito polêmico, pois apesar da atriz já ter uma idade avançada, o seu corpo parecia de uma pré-adolescente. Jeanne Mosse até conseguiu visibilidade com o filme O Amante, mas assim como as suas antecessoras, voltou a interpretar o mesmo papel em outros filmes, como em A Cor da Noite, em que faz par com Bruce Willis em cenas eróticas. Depois disso, a atriz foi desaparecendo da indústria até se desligar totalmente. Outras atrizes que compõem essa lista são Jodie Foster, Brooke Shields e Natalie Portman. Porém, essas atrizes conseguiram contornar a maldição e manter a sua carreira. Jodie Foster, por exemplo, aos 12 anos interpretou uma prostituta adolescente em Taxi Drive, o que levou seu nome a um grande alcance mundial. Mas como a sua mãe acompanhava de perto a sua carreira, a atriz acabou dando uma pausa e foi para a faculdade de Yale, onde se formou. Anos depois, Jodie voltou a atuar e hoje é uma das atrizes mais premiadas do mundo. Um outro nome dessa lista é da atriz Brooke Shields, que aos 12 anos protagonizou o filme Pretty Baby, Menina Bonita, que conta a história de uma garota que é criada no bordel pela mãe. O papel foi um sucesso e Brooke voltou a interpretar papéis sexualizados, porém, quando já estava caindo na maldição e sendo esquecida pela mídia, voltou a ter reconhecimento após aparecer em Friends e no seu próprio sitcom, Suddenly Susan. Mas antes disso, aos 15 anos, Brooke Shields se envolveu em uma grande polêmica junto com a marca Calvin Klein durante o comercial de jeans em que falava: "Você quer saber o que está entre mim e os meus Calvins? Nada." O anúncio foi duramente criticado, mas as vendas do produto foram um sucesso. Anos depois, já mais velha, Brooke Shields declarou em uma entrevista: "Nós não deveríamos apenas ver corpos de 15 anos de idade. Eu não quero um corpo de 15 anos. Eu não quero parecer uma garotinha." Para finalizar a lista, temos a atriz Natalie Portman, que aos 12 anos fez o filme O Profissional, em que se apaixonava por um homem mais velho, e que aos 15 anos fez Brincando de Seduzir. No auge, Natalie chegou a ser cogitada para ser a Lolita de 1997, mas a atriz recusou o papel, alegando que queria interpretar papéis adequados para sua idade. Em 2007, Natalie chegou a comentar sobre o assédio e a pressão sexual que sofreu durante a infância. "Quando eu era pequena, me tornei o sonho dos pedófilos. Esse assédio influenciou muito minhas decisões profissionais, porque estava assustada com a imagem que poderia projetar. Quando você é criança, você fica entusiasmada com o cinema e acha que ser famosa é legal. Mas então você recebe uma carta de um fã, você lê e você fica apavorada. Você pode imaginar o que diziam. Obviamente, parei de lê-las, mas me deixaram reticente em relação a todos os papéis que tivessem uma conotação sexual, especialmente quando eu era jovem." Hoje, Natalie é uma das atrizes mais renomadas da indústria, sendo vencedora de 2 Oscars. E aí, o que você acha da maldição de Lolita em Hollywood? Será que o livro de Nabokov é responsável pela sexualização precoce de meninas ou apenas não foi lido da forma correta? Diz aí nos comentários a sua opinião. Um beijo e até a próxima!